O tema que eu quero compartilhar aí com você hoje é caindo na graça do povo. Escreva: caindo na graça do povo. Outra vez, vamos lá? Escreva aí: caindo na graça do povo. Agora vocês repetem comigo: caindo na graça do povo. Mas não vai cair na graça de ninguém desse jeito. Não caiu na minha. Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Essa é a minha igreja. Aplauda o Senhor Jesus. Outra vez, vamos lá no 3. 1, 2, 3. Outra vez. Amém, glória a Deus. Caindo na graça do povo. Nós fomos chamados para cair na graça do povo. O evangelho, gente, tem um poder fora do comum. Somente o evangelho. Não existe nenhuma outra terapia. Não existe nenhuma outra técnica que possa transformar a vida de uma pessoa do que o evangelho. Não existe. O evangelho é capaz de transformar um bandido num pai de família, num homem de caráter. Somente o evangelho é capaz de pegar uma meretriz, uma adúltera, uma mulher ou um homem que já destruiu vários lares e transformar no homem numa mulher de Deus. Só o evangelho é capaz de transformar um homem, uma mulher mentirosa, em uma pessoa de verdade. Só o evangelho é capaz de tirar alguém da lama, do lamaçal, e colocar no trono. Só o evangelho é capaz de pegar alguém de trás das malhadas. Um menino, um garoto que ninguém dá nada, esquecido até pela família. Somente o evangelho, somente Deus tem esse poder de mandar Samuel na casa de Jessé e passar todos os filhos de Jessé à revista, e Deus diz, só Deus pode dizer assim, não tem outro filho, não tem, o Davi, mas ele é baixinho, ele é de pequena estatura, ele está cuidando das ovelhas, traz ele aqui, e Deus levantar esse garoto, que estava lá, cuidando das ovelhas, e colocar e transformar em no maior rei da nação de Israel. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode pegar alguém humilhado, e honrar essa pessoa, e exaltar essa pessoa. O evangelho tem um poder fora do comum. E se o evangelho tem esse poder fora do comum, e nós já fomos alcançados por este evangelho, nós temos que pedir graça a Deus para cair na graça do povo, para que nós possamos levar esse evangelho até o perdido. Porque se nós não levarmos o evangelho, eles podem ir para a ilha do Caribe, podem visitar os melhores paraísos deste mundo, podem ficar nos melhores resorts já existentes neste mundo, podem comer as suas carnes caríssimas, grandes festas, roupas de marcas, podem alcançar e usar todos os tipos de droga, todos os tipos de prazeres dessa terra, mesmo assim não alcançarão a vida eterna, porque para alcançar a vida eterna e ter a sua vida transformada, somente através do evangelho, que é poder de Deus para a cura e transformação. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção. Nós precisamos pedir essa graça para Deus, para cair na graça do povo, para que as pessoas sejam alcançadas por essa graça. Entendeu? Nós precisamos pedir estratégias a Deus, ferramentas a Deus, para que nós possamos, de uma maneira agradável, de uma maneira gostosa, apresentar o evangelho a essas pessoas, porque só o evangelho pode mudar e transformar a vida delas. Então o tema é caindo na graça do povo. O texto é Lucas 2:52, que diz: Jesus ia crescendo em sabedoria. O evangelista Lucas, doutor Lucas, escreveu: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Agora tem um detalhe aqui. Ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, não só diante de Deus. Lucas escreve que ele crescia diante de Deus e diante do povo. Ele era muito bem aceito diante do Pai, mas ele era querido, ele era aceito e ele crescia diante dos homens. Ele era uma pessoa que sabia se relacionar. Era uma pessoa que onde ele chegava, todo mundo queria conversar com ele. As palavras que saíam dos seus lábios eram palavras cheias de graça.
As pessoas queriam ouvir. Sabe, irmãos, o que eu vejo? Algumas vezes são pessoas que se dizem tão de Deus, tão cheias do Espírito Santo, tão santas, mas se tornam pessoas chatas. Eu não duvido que elas têm crescido em graça diante de Deus, mas não têm crescido diante das pessoas. São pessoas que ninguém quer ouvir. Alguns incrédulos até dizem: chegou aquele chato, chegou aquela pessoa que só fala de religião, chegou aquela pessoa que tudo é pecado, chegou aquela pessoa que tudo ela leva para o espiritual. Ela não sabe se relacionar, ela não sabe conversar, tudo ela joga a Deus. Ela diz que Deus vai tratar, que vai colocar nas mãos de Deus. Se tornam pessoas chatas. Eu não duvido, diante de Deus, eu não duvido que essas pessoas têm crescido diante de Deus, têm encontrado graça diante de Deus. Eu não posso duvidar, eu não tenho poder para isso, para julgar as pessoas. Mas uma verdade é, muitas dessas pessoas não têm caído na graça do povo. E nós, como igreja, nós precisamos cair na graça do povo. As pessoas precisam se relacionar com a gente, elas precisam da gente. Quando elas têm um problema, uma dificuldade, elas têm que pensar no nosso nome, elas têm que pensar na igreja. Nós temos a solução para o mundo, nós temos a graça que o mundo precisa, nós temos a cura que o mundo necessita, nós temos a salvação que o mundo tanto deseja, nós temos a luz para o mundo que está em trevas, nós temos Jesus Cristo de Nazaré, nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Então, se nós temos, nós somos necessário. Nós somos necessário. E se nós somos necessário, nós temos que facilitar a pregação desse evangelho. Nós temos que facilitar ao máximo. Nós precisamos crescer em graça, sabedoria e estatura. A vida cristã, primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, a vida cristã é uma vida em ascensão. Diga comigo, a vida cristã é uma vida em ascensão. Está aqui na tela, vamos ler juntos no 3 bem forte. 1, 2, 3. O que é isso? O que significa isso? Uma vida em crescimento. Na vida cristã você não pode estacionar, você não pode parar. Um detalhe, na vida cristã, ou você cresce, ou você decresce. Não existe estacionamento na vida cristã. Escreva. Não existe estacionamento na vida cristã. Escreva. Na vida cristã, ou você cresce, ou você decresce. Um exemplo, amanhã nós temos uma oportunidade para você crescer. Você aprender mais da palavra de Deus, o lançamento da Bíblia aqui. Venha. Talvez você vai chegar cansado do trabalho, mas venha, 1h30. Você vai crescer, você vai aprender espiritualmente, culturalmente. Sábado, mais uma oportunidade de crescimento. As células, quarta-feira, mais uma oportunidade de crescimento. Busque crescer, meu irmão. Relacionamentos, amizades com homens e mulheres de Deus te proporcionam crescimento. Você não pode se isolar. Eu fiz seminário por 4 anos. Mas eu te garanto uma coisa, seminário é bom, é bênção, e nós estamos trazendo um para Bragança. Mas deixa eu te falar, muita coisa do que eu aprendi, não aprendi no seminário. Eu aprendi nos relacionamentos com homens e mulheres de Deus. Em conversa, em amizade, em almoços, em jantares, em festa de aniversário, em comunhão na minha época de jovem, com os jovens. Eu aprendi muita coisa, eu crescia com os meus amigos, a evangelizar, a expulsar demônio, a não desistir de ninguém, a saber que Deus dá vitória se a gente perseverar. Muitas experiências que eu tive na vida têm a ver com relacionamento, com amizade. Você não pode só se isolar,
A família é bênção, a família é de Deus. O marido foi Deus que te deu, a esposa foi Deus que te deu, os teus filhos foi Deus que te deu. Mas você não pode se isolar somente na sua família. A sua família precisa de relacionamentos saudáveis de outras famílias. Você precisa ter momento de comunhão. Você precisa estar conectado a uma célula. Você precisa fazer amizade na igreja. A amizade também tem um poder extraordinário. A amizade pode te levar para os céus ou te levar para o inferno. A amizade pode aumentar a sua fé ou pode te tornar incrédulo. É importante bons relacionamentos. Precisamos crescer na vida espiritual. Quem está me entendendo diz amém? A vida cristã é uma vida em ascensão. Jesus, Lucas diz, Jesus ia crescendo em graça. Jesus ia crescendo. Tudo que é saudável cresce. Tudo, diga comigo, tudo que é saudável. Diga aí, diga, tudo que é saudável cresce. Você sabe que a gente aprende na repetição também, né? Tudo que é saudável cresce. Por que uma criança, apresentamos ontem várias crianças aqui. Porque depois que sai da maternidade, uma semana ou 2 semanas depois volta ao pediatra. O que o pediatra faz? Coloca na balança, é assim, não é? E vê se ganhou peso. O que o pediatra faz? Mede o tamanho da criança. Mede a cabeça da criança. Presta atenção. Não pode crescer demais. E não pode ficar também sem crescer. E aí os médicos baianos, nordestinos, têm dificuldade de avaliar isso. O pediatra que me atendeu, eu acho que ele teve muita... Deixa eu ver se está na medida certa, se está crescendo demais. Já entenderam a mensagem, né? Você não fica muito longe não, Paulo. É uma série especial a nossa. Entendeu? Por quê? Porque uma criança saudável vai crescer na medida certa. Ouça, para as Marias de primeira viagem que estão tendo filhos. A criança quando nasce, ela nasce com um certo peso. Nos primeiros dias ela perde peso, correto? Porque ela cresce, ela nasce inchada, muito líquido. Aí ela perde peso, mas uma semana depois ela já tem que começar a ganhar peso. Se ela voltar no pediatra e estiver abaixo do peso depois de uma semana, tem alguma coisa errada. Nem que seja algumas gramas tem que ter a mais. Assim a vida cristã, gente. Se você é um cristão saudável, amanhã você vai estar melhor do que hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Amanhã você vai estar melhor do que hoje. Terça-feira você vai estar melhor que amanhã. Quarta-feira você vai estar melhor que terça-feira. Até chegar o grande dia de Cristo Jesus, onde nós recebemos um corpo glorificado e viveremos eternamente com Ele na glória. Isso é vida cristã, é uma vida em ascensão. Diga, eu viverei uma vida em ascensão. Não dá para viver a vida toda criança. Não dá. Ontem chegou aqui o Cleiton e a Dayana com a filha dele. É Bia, né? Bia Júlia? Maria Júlia. Maria Júlia, Ana Júlia ou Bia? Pera aí. Quantos nomes a menina tem? Bom, ela chegou aqui. Ali na porta ela disse assim, pastor, eu queimei o braço. Eu falei, uau, sério? Aí eu falei, deixa eu ver. Eu estou imaginando uma queimadura tremenda. Quando ela puxa a brusinha assim, era um negocinho de nada. Aí eu brinquei com ela, disse, cuidado para o coração não sair por aqui. Ela disse, pastor, não sai não. Eu falei, ó, tá esperta. Mas você sabia, se fosse um adulto, com aquela queimadura, não falaria para ninguém. Não falaria nem para o cônjuge. Mas como é a criança, é um negocinho assim. Para ela foi uma queimadura de 3º grau. Aí ela disse, pastor, eu queimei o braço. Você sabia que tem muitos crentes adultos, espiritualmente ainda assim? Pastor, eu queimei o braço. Eu não vou mais na igreja não. Porque o Antônio, líder do diaconato, não me colocou na escala. Pastor, eu queimei o braço. A irmã tal falou tal coisa para mim. Tem que crescer, irmão.
Tem que crescer. Vida cristã é crescimento. Você pode ter entregue a sua vida para Jesus domingo passado, quinta-feira passada. Você pode ter entregue a vida para Jesus hoje à tarde. Você tem que estar em crescimento. Agora à noite você tem que estar melhor do que estava hoje à tarde. Crescimento. Fala para o irmão que está ao seu lado aí: deixa de ser criança, vamos crescer. fala, deixa de ser criança, vamos crescer. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Segunda coisa, quando nascemos de novo, recebemos o dom da sabedoria. Diga comigo: sabedoria. Sabedoria. Fala bem forte: sabedoria. Amém? Lucas 2:52. Jesus ia crescendo em? Jesus ia crescendo em? Jesus ia crescendo em? Se ele crescia em sabedoria, diga: eu também vou crescer em sabedoria. Diga: eu vou crescer em sabedoria. Eu sou igual ao meu Senhor Jesus. Eu sigo os passos do meu mestre. Se ele crescia, eu vou crescer também. Quem está comigo diz glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus se você quer crescer em sabedoria. Aleluia. Crescer, 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 crescer. Sabedoria. Sabedoria é a capacidade de discernir o certo do errado. Sabedoria é a capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Sabedoria é a capacidade de discernir amizades saudáveis de amizades prejudiciais. Amizades que vão te levar a distanciar de Deus. Sabedoria. Sabedoria para entrar, sabedoria para sair. Sabedoria para desenvolver bons relacionamentos, boas amizades. Sabedoria para orientar, para aconselhar. Sabedoria para ouvir. Sabedoria para ficar calado na hora certa. Sabedoria para falar na hora certa. Jesus era essa pessoa. Jesus era essa pessoa. Sabedoria. Crescer. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, irmãos. Jesus disse: eu não vim julgar, eu vim salvar os que se haviam perdido. Ele não veio condenar ninguém. Se Jesus não veio condenar ninguém, quem somos nós para condenar o próximo? Quem somos nós para julgar o próximo? Nós precisamos ter essa sabedoria para entender as pessoas, para desenvolver relacionamentos, independente da religião da pessoa, independente do vício da pessoa, dos hábitos da pessoa. Desenvolver sabedoria. Nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor, o grande sábio Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quanto mais você teme ao Senhor, mais sabedoria você recebe dele. O Espírito Santo é sabedoria em pessoa. Eu tive o privilégio de conhecer e ser ministrado por diversas vezes, dezenas de vezes, por um pastor americano chamado Mike Murdock. Pensa num homem que tem uma sabedoria fora do comum. Dr. Mike Murdock, pastor. Um dia ele estava ministrando na igreja, eu estava ao lado do pastor Jabes. E aquele homem sempre, quando ele começa a ministrar, ele começa adorando o Espírito Santo. Ele só faz canções para o Espírito Santo. E naquele dia o Espírito Santo ministrou meu coração e disse: Isaac, eu compartilhei isso com o pastor Jabes na hora. Eu disse: você sabe por que esse cara é riquíssimo? Você sabe por que ele é multimilionário? Você sabe por que ele põe a mão em R$1 e vira milhões de dólares? Você sabe por quê? Eu disse: por que, Espírito Santo? Porque ele é temente a mim. Porque ele me adora. Quanto mais ele me adora, mais eu coloco sabedoria na mente dele. Mais eu coloco sabedoria na vida dele. O temor do Senhor, Salomão vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por exemplo, sábado, nesse momento de salmodiar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar parte da nossa vida. Imagina a sua vida uma grande pizza. E aí você vai fatiar essa pizza, pedaços de pizza. Uma pizza normal tem 8 pedaços. Eu não sei quantos pedaços daria a sua vida fatiada em pizza. Mas digamos que no sábado, você vai dizer assim: eu vou pegar uma parte dessa pizza da minha vida e colocar nas mãos de Deus. Eu vou somente adorar a Deus. Eu não vou pedir, eu só vou adorar.
Porque num ano tão difícil que nós estamos vivendo, um ano de pandemia, onde muitas pessoas morreram, onde muitas pessoas entraram em profunda depressão, onde muitas pessoas perderam a família, a empresa, o seu emprego, onde muitas pessoas se afastaram do Senhor Jesus. Você sabe que mesmo depois da pandemia, mesmo depois que voltou aos cultos presenciais, infelizmente muitas pessoas não voltaram para Jesus, muitas pessoas ficaram distantes do Senhor Jesus, muitas voltaram para Jesus, mas muitas também se distanciaram. Mas você está aqui, a sua família está aqui, Deus não deixou faltar nada para você. Meu irmão, quantas vezes você já de repente teve contato com o vírus do Covid, mas Deus te livrou dessa Covid. E aqueles que foram infectados, mesmo assim, não ficaram com nenhuma sequelas. Deus curou, Deus sustentou. Não precisou ir para a UTI, não precisou ficar entubado. Deus te livrou da morte. Quantas vezes nós já pegamos em dinheiro nesse período de pandemia, e quantos desse dinheiro nos já passou pelos hospitais, nas mãos dos médicos, nas mãos de pessoas infectadas, em quantos objetos públicos, no ônibus, numa praça, no mercado, você já tocou, e talvez ali tinha Covid, mas Deus disse, esse meu filho não vai ser contaminado, eu vou livrar ele da morte. Meu irmão, esse é o tempo de nós reunirmos para adorar esse Deus, para glorificar esse Deus, para salmodiarmos esse Deus. É sábado às 18 horas, vamos pegar a nossa vida e colocar nas mãos de Deus. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos pegando um pedaço dessa pizza para adorar a Deus. Vida, tempo é vida. Tempo é vida. Quando você atende uma pessoa, quando você aconselha uma pessoa, quando você visita uma pessoa, você está dando parte da sua vida para essa pessoa. Entenda isso. Quando você diz, olha, eu não fui até você ainda, ou eu não posso te atender porque eu estou sem tempo. Você está dizendo assim, em outras palavras, eu não tenho vida para você. Eu não tenho vida para você, tá ok? Então, por enquanto eu não posso lhe atender, que eu não tenho vida. Porque todas as vezes que você dá uma atenção para alguém, eu estou dando vida para vocês agora. Pastor, o senhor está pregando, eu estou ministrando a palavra, mas eu estou dando vida para vocês. E eu estou dando não só esses 40 ou 30 minutos que eu estou ministrando aqui, mas tem toda uma preparação antes daqui. Eu estou dando muita parte da minha vida, uma boa porcentagem da minha vida para vocês. Então nós precisamos entender isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais você teme a Deus, investe tempo sozinho com Deus, ama a Bíblia Sagrada, ama a palavra de Deus, adora a Deus, mais sabedoria você vai receber de Deus. E ele continua dizendo, e o conhecimento do santo é o entendimento. Nós precisamos entender isso. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, versículo 23. Isso é sabedoria. Ele diz assim, senhores atenienses, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. O povo era tão idólatra daquela cidade, que eles tinham um altar para cada Deus que eles conheciam. E na dúvida de existir algum Deus que eles não conheciam, e de repente existia esse Deus que eles não conheciam, e eles não fizeram um altar, então eles criaram um altar específico para o Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, se ele não tivesse essa graça, essa sabedoria, como que ele poderia chegar nessa cidade? Seus idólatras, seus pecadores, pessoas más, ingratas, vocês devem adorar somente ao único Deus, ao poderoso Deus, ao Deus que criou os céus e a terra, aquele que nos deu a vida e tem nos sustentado, tem nos abençoado. Eu vou destruir todos os altares desses deuses, que na verdade são demônios, e nós vamos levantar somente um altar ao Deus todo-poderoso dos céus e da terra. Ele faria isso, criaria um rebuliço na cidade, talvez ele seria apedrejado, ninguém ia querer saber de Deus. Mas a Bíblia diz nos textos anteriores que ele diz assim, que ele andando na cidade observou. Ele começou a observar a cidade. E ele disse, altar tal, altar tal, altar tal, mas tem um aqui que é ao Deus desconhecido. Então, no coração puro de Paulo, ele diz assim,
eles só escreveram e fizeram tantos altares, e fizeram um altar para o Deus desconhecido, porque eles não conhecem o verdadeiro Deus. Então Paulo vai dizer assim: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo está dizendo: está vendo esse altar aqui, que vocês não conhecem esse Deus? Pois é, eu conheço esse Deus, eu posso apresentar para vocês. E ele passa a apresentar Jesus Cristo para aquele povo. Irmãos, preste atenção, isso é uma questão de sabedoria. Digamos que nós temos aqui uma criança, tem ali uma criança. Quantos aninhos ele tem? Quantos? 2. É a menina. Quantos anos? 2, 3 aninhos? 4 aninhos. Está lá com pirulito, 4 aninhos. Qual a criança de 4 aninhos que não gosta de doce? Tem uns adultos aí que já gostam bastante. Criança está lá com pirulito. O pirulito cai no chão, suja de areia, de terra. Aí a mãe ou o pai ou o responsável pega aquele pirulito, porque se deixar a criança vai fazer, pegar e colocar na... Vamos, gente, vocês têm dúvida? Vai colocar onde? Isso é certo ou errado? Errado. Então o pai, a mãe ou o responsável corre, pega aquele pirulito e joga fora, joga no lixo. Aí a criança de 4 aninhos diz: mãe, muito obrigado, porque a senhora cuida de mim. É isso que elas falam? O que elas fazem? O que elas fazem? Por quê? Porque você pegou o único pirulito que ela tinha e jogou fora. Agora, vamos fazer a seguinte ilustração. Você tem um saco de pirulito. Um saco, vários pirulitos. Você diz assim: caiu, bem, caiu, meu amor, pega um pirulito aqui. Aí ela vê um monte de pirulito, o olho dela brilha. Você pega o pirulito que está no chão e faz isso, ó, joga no lixo. Ela nem vai perceber que aquele que caiu no chão foi jogado no lixo. Quem está me entendendo diz amém. Porque primeiro você apresentou um saco de pirulito. Sabe, irmãos, por falta de sabedoria e de graça, o que nós fazemos muitas vezes? Nós pegamos tudo o que o incrédulo tem. O único pirulito dele muitas vezes é a cachaça, é a cerveja, é o cigarro, é o crack, é a maconha, é a prostituição, é um ídolo. A gente pega tudo o que eles têm e a gente começa a quebrar, falar mal, joga fora e que não presta, e a gente não apresenta Jesus para eles. Se a gente apresentar primeiro Jesus para eles, eles vão abandonar aquela prática pecaminosa sem perceber. Quem está me entendendo diz amém. Uma irmã deu um testemunho, a irmã que vai se batizar no próximo domingo, deu um testemunho ontem e disse assim: olha, pastor, eu tenho uma vida regrada, eu tenho uma academia, eu me alimento bem, mas desde quando eu vim para a igreja, o meu único problema eram 2 cigarros que eu tinha que fumar toda noite. E ela disse: mas eu vim fazer a Universidade da Vida, depois eu fiz o encontro com Deus, e depois do encontro com Deus não tive mais vontade de fumar, eu estou liberta, estou curada, não sou mais dependente do cigarro. Eu disse: uau, eu não sabia que você tinha esse vício. Isso é libertação, isso é graça, isso é sabedoria. Ela largou o vício e nós nem sabíamos, ela precisou falar. Sabedoria é quando alguém abandona uma prática pecaminosa sem nós precisarmos apontar para ela que é pecado. Isso é sabedoria, é o que o apóstolo Paulo fez nessa cidade. Senhores, o altar ao Deus desconhecidos que vocês não conhecem, eu tenho e posso apresentar para vocês. Então a partir de hoje, meus irmãos, nós não vamos mais falar mal de imagem nenhuma das outras pessoas que adoram imagens. Nós não vamos falar mal de nenhum vício que as pessoas têm. Sabe o que nós precisamos fazer? Pedir graça e sabedoria a Deus para apresentar Jesus de uma maneira bem gostosa, bem suave para eles, ao ponto que eles abandonem as práticas pecaminosas sem perceber que abandonaram. Isso é graça. Os irmãos estão me entendendo? Quem está me entendendo diz glória a Deus. Terceira coisa, tudo que é saudável, eu já disse aqui, vou repetir, cresce naturalmente. Lucas 5, 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Quarto, Jesus nos resgatou para crescermos em graça. Você não foi resgatado das trevas para crescer em chatice. Vamos declarar, mesmo para quem não é? Aqui não tem, mas a gente vai declarar profeticamente. Fala para a pessoa que está ao seu lado: larga de chatice, Deus não te chamou para isso.
Só para falar, né? Mas aqui não tem não. Aqui só tem crente cheio de graça e de sabedoria. Amém? Larga de chatice. Fala aí, Thalita, Tom, às vezes você é chato demais, cara. Larga de chatice. Odeia, larga de chatice. Você é chata demais. Aí ela está falando, larga de chatice, Isaac. Larga. Às vezes a gente é chato demais. Deus é tão legal. Deus é tão legal. Já pensou, Marcelo? Deus conhece os teus pensamentos mesmo antes de vir à tua mente. Sabia disso? O salmista fala. Deus conhece os nossos pensamentos antes de vir à nossa mente. Deus conhece o nosso vocabulário, a nossa fala, antes de falarmos. Agora eu te pergunto, quantos pensamentos errados, tortuosos, pecaminosos nós já tivemos? E Ele continua nos amando. Ele continua acreditando na gente. Por que você vai duvidar do outro? Você não é Deus? Você nem sabe o que o outro está pensando, você já está maquinando mal contra ele? Não, vamos ter um coração puro, vamos ser crentes legais. Faz assim, ó, diga: eu sou um crente legal, eu sou um crente joia, cheio do Espírito Santo. Faz aí profeticamente, só os chatos que não fazem. Se você é chato, não faz não. Mas se você é um crente legal, faz assim, ó: eu sou um crente legal, eu sou um crente cheio do Espírito Santo. Eu sou um crente legal, eu sou um crente cheio do Espírito Santo, cheio de graça e sabedoria. Aleluia! Aleluia! Na hora que a chatice quiser tomar conta de você, você diz para a chatice: chatice, eu não sou mais chato, eu sou um crente. Eu sou um crente legal. Fala de Jesus para as pessoas de um jeito bem gostoso. Outro dia eu tive na empresa de um empresário, e ele é tão legal, ele é tão gente boa. Mas eu senti que naquele dia ele estava meio amargo, sério, meio depressivo. E eu conversei com ele algumas coisas por uns 4 minutos. E eu disse: tchau, estou indo embora. Aí ele: sabe, pastor, eu cansei de ajudar as pessoas. Cansei, não vou ajudar mais, só levo, eu ajudo e as pessoas me prejudicam e tal. E ele falou, reclamou, murmurou. E eu disse assim: querido, deixa eu te falar uma coisa. Há quantos anos a gente se conhece? Eu lembro quando nós nos conhecemos, você estava mal, sua empresa estava em dificuldade. Eu lembro que você ia para uma reunião, você ia fechar um negócio, você me ligava para eu orar. E olha, já passaram tantos anos, olha como está a sua empresa, olha quanta gente trabalhando. Eu falei: será que não é porque você tem investido em pessoas que Deus tem te sustentado? Eu disse: querido, sabe uma coisa, tudo que o inimigo quer é que você desista das pessoas. Porque sem pessoas você não vence. Sem pessoas não adianta ter computador de última geração. Quem vai manusear esse computador? Quem vai fazer o trabalho no computador de última geração? Sem um músico não adianta ter instrumento. Sem o som não adianta ter o técnico. Sem pessoas você não chega a lugar nenhum. E tudo que o inimigo quer é que você desista das pessoas. E eu disse: meu querido, a nossa vida é como uma grande pescaria. Você lança a rede, vem todo tipo de peixe. Nem todos os peixes dá para aproveitar, nem todos os peixes dá para comer. Alguns peixes você tem que devolver. E tem um detalhe: na rede não vem só peixe. Às vezes vem cobra d'água, às vezes vem mato, vem lixo, dependendo de onde você está pescando. O importante é que cada pesca você pega alguém bom. Olha aí, já passaram tantos anos e a sua empresa está fluindo, cara. Não desiste não, levanta a cabeça. E aí ele foi levantando ânimo, me ofereceu um café, me deu um presente, me convidou para ir à casa dele. Sabe, irmãos, é essa graça que a gente tem que pedir para Deus. Talvez se eu não tivesse ido naquela empresa, aquele cara estava até hoje deprimido, quem sabe tinha entrado em tão profunda depressão. Talvez tinha até desistido da empresa. Mas enquanto as pessoas estiverem na tua frente, se lamentando, reclamando, vai pedindo graça e sabedoria para Deus, que Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer usar você. Graça é um favor imerecido. Jesus ia crescendo em graça. Graça é um favor imerecido. Lucas capítulo 2, 52 diz: crescia Jesus em sabedoria e em estatura e graça para com Deus e com os homens. Esse é o grande detalhe, a grande sacada. É crescer não só diante de Deus, diante dos homens. Sabe, irmãos, os seus parentes que iam para a tua casa tocar, dançar pagode, lembra?
Quem fazia festa domingo à tarde aí de pagode aí antes de conhecer Jesus? Levanta a mão, deixa de mentira aí. Aí, ó, tem uns ex-pagodeiros aí. Agora são pagodeiros de Jeová. Quem que domingo à tarde no sol ensolarado, tarde ensolarada, sabadão, mandava descer a cerveja, mandava descer a pinga, e era só El Chan, lembra do El Chan? Quem é dessa época aí? E era só boquinha na garrafa, boquinha na garrafa, boquinha na garrafa, ia descendo, e vai baixando, e vai baixando, e vai baixando, e vai baixando, e era boquinha na garrafa, boquinha na garrafa, e quem era assim? E todo mundo vinha, e vinha o vizinho, e toquei, todo mundo tomava, e todo mundo comia, e era carne, mandava churrasco, e descia a gordura, e era festa, todo mundo dizendo, estava alegre, feliz, e na segunda-feira vinha depressão, a dívida continuava, a vida estava ruim. Quem era assim? Todo mundo queria estar na sua casa no pagode. Fala aí, levanta a mão, crente, levanta aí. Quem é esses ex aí? Era assim. Mas deixa eu falar uma coisa. Você veio para Jesus. Jesus é melhor do que 51. Nem se compara. Jesus é melhor do que churrascada de asa de frango. Linguiça. Jesus é melhor que qualquer essa coisa. E por que essa gente não está indo mais na sua casa? Será que você não virou crente chato, não? Por que você não foi mais atrás dessas pessoas? Por que você não visitou mais a tua sogra? Por que você não visitou mais o teu genro que ainda toma umas cachaça? Por que você não foi mais na casa daquela mulher, a mãe de santo lá, que você ia naquele bater a tabaca lá, ia fazer uma macumba lá? Por que você não foi mais lá? Não, pastor, não vou lá não, porque o diabo, que rapaz maior que está em você do que está no mundo. Entendeu? Porque quando você era das trevas, tinha um monte de gente que ia lá na tua festa, no teu aniversário, e agora não vai mais. Deixa de ser chato, irmão. Deixa de ser chato. Seja o crente, diga eu sou. Fala, eu sou um crente. Eu sou um crente. Eu sou um crente legal. Homens, Jesus era assim, gente. Jesus almoçou ou jantou na casa de Zaqueu. Jesus parou para conversar com a mulher samaritana, uma adúltera. Tinha destruído vários lares e estava destruindo mais um. Jesus chamou os cobradores de impostos para o seu ministério, transformou a vida deles. Jesus um dia precisou falar para uma grande multidão, e ele pediu o barco de Pedro emprestado, e Pedro emprestou, ainda empurrou o barco, e ainda sentou para ouvir Jesus, porque ele era chato. O cara tinha pescado a noite toda, o cara estava para baixo, deprimido, estava lavando as redes, não tinha, faltava coisa em casa, sem dinheiro, para baixo. Jesus chega e pede o barco do cara emprestado. Manda o cara empurrar o barco. É como alguém pedir o seu carro emprestado e ainda falar, coloca combustível para mim. Você pode encher o tanque aí que eu estou indo para São Paulo. Que folgado. Jesus foi esse cara. Por que Pedro empurrou? Por que Pedro emprestou? Por que Pedro ainda sentou para ouvi-lo? Por que Pedro puxou o barco de volta? Porque Jesus, ele crescia em graça e sabedoria. Ele tinha graça para falar. Diga, eu tenho graça para falar. Eu tenho graça para falar. Crescer. 2 de Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 3. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem... Um dos termômetros de um crente que está crescendo em graça e sabedoria é a compaixão. Você tem tido compaixão dos necessitados? Você está vendo como as pessoas estão desesperadas? Estão altamente estressadas. Você viu o que aconteceu? Foi em Curitiba? Foi em Porto Alegre? Porto Alegre, seguranças de uma rede de supermercado não tiveram graça para conversar com o rapaz. A menina do caixa, independente do que ele falou, a menina do caixa não teve graça para dialogar com ele. Ele não teve graça, o cliente não teve graça para discordar da menina e dialogar com a menina, cheio de graça. E aí gerou aquela confusão, deu em morte. Agora a população não tem graça para dialogar e esperar a justiça. Vai numa loja e quebra a loja, põe fogo na loja. Está tirando o emprego de outras pessoas. Está gerando prejuízo para a instituição. Errou, deixa que a justiça resolve. Pode protestar, vai para a rua, mas não precisa quebrar nada não. Sabe, irmãos, as pessoas estão sem graça. As pessoas não têm sabedoria.
A igreja do Senhor Jesus Cristo é a solução para essa sociedade perdida. Por isso que nós precisamos ser crentes, homens e mulheres cheios de graça, compaixão, olhar para o perdido, para o necessitado, para o alcoólatra, para o dependente químico, para a prostituta, para o adúltero, e ter compaixão. Não é julgar não, não é apontar o erro não, é ter compaixão. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, se coloque de pé. Diga: eu sou um crente cheio de graça e sabedoria. Diga: eu sou igual ao meu Jesus. Eu vou continuar crescendo em graça e sabedoria. Crente legal. Ei, eu profetizo em nome de Jesus, se você está recebendo essa palavra, eu profetizo que essa semana vai pessoas que te procurar, pessoas que há muito tempo não tinham contato, mas Deus vai colocar o seu nome, o seu telefone na mente delas, elas vão te ligar, porque você está saindo daqui hoje cheio de graça e de sabedoria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seus familiares, teus parentes, tuas cunhadas, teus cunhados, eles vão te procurar, tua casa vai voltar a ficar cheia outra vez. Aleluia, em nome de Jesus. Sabe por quê? Lá é o canto, aleluia, lá é o ninho da graça e da sabedoria. O teu lar é um verdadeiro pedacinho dos céus, porque você cresce em graça e sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa, lembro? Eu tenho uma vizinha já bem de idade, uma senhorinha, deve ter uns 80, ela vai cacetada. E ela sai de manhã, esses dias nem estou vendo ela, vou procurá-la. Ela saía para tomar sol, bem devagarinho. Passava na frente da nossa casa. Aí ela falava assim para mim: eu gosto muito da frente da sua casa. Você tem um jardim muito bonito. E não era, o dela é mais bonito que o meu. Tem outras casas com a frente muito mais linda que a minha. Eu já estou uns 300 anos sem pintar, estou tentando pintar agora. Mas ela dizia: a sua casa tem uma graça, é bonito de ver. E ela ficava assim, ó, assim, bem assim, ó, olhando. Ontem uma vizinha lá distante, a primeira casa, lá distante, eu estava assim, ela: Isaac, gostei do que você fez aí. Eu comprei uma lâmpada, lá em São Paulo, R$20 ou R$15. Pedi para o Marcel colocar lá na frente de casa, uma lâmpada. Isaac, gostei, hein? Bonito. Você fica até sem graça. Obrigado. Casa dela é linda. Obrigado. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Não é a cor da tinta da sua casa, não é o revestimento da tua parede, não é o valor da lâmpada que você coloca no jardim. É a graça, é a sabedoria de Deus que faz a diferença na tua vida. Eu declaro que a tua casa é uma casa cheia de graça, cheia de sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro uma vez, logo quando cheguei em Bragança, eu fui ver um sítio para fazer um acampamento, um retiro para os jovens. E o sítio que nós encontramos é de um médico muito renomado, muito rico lá de São Paulo. E ele mora aqui em Bragança, mas ele trabalha em São Paulo e em Porto Alegre, Curitiba. Ele trabalha em São Paulo e Curitiba. A consulta dele é caríssima, a esposa dele me falou. E aquele cara, ele tem uma família toda destruída, as filhas depressivas, separado da esposa, amante. A esposa compartilhou um monte de coisa com a gente. E eu lembro que um dia fui eu, uma pastora da igreja, mais essa senhora, ver o sítio. E quando terminou, paramos na casa do caseiro, um sofá velho, rasgado, uma xícara simples. E ela sentou lá e ela não queria vir embora. E ela falava para o caseiro: é tão bom, né? É tão gostoso ficar aqui na sua casa, com a xícara velha na mão. Tão gostoso ficar aqui. A casa dela chique aqui em Bragança, eu pegava ela na casa dela. Eu já fui lá algumas vezes orar pelas filhas. Carro bonito na garagem. Mas ela estava tendo prazer naquele casebre do caseiro, no sofá rasgado. Sabe o que é isso, gente? É a graça de Deus. Não é a marca do sofá que faz a diferença. Não é o bairro que mora e nem o pé direito da casa.
é a graça de Deus, e eu declaro essa graça sobre o teu lar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde você chegar, você será bem-vindo. As pessoas vão querer conversar com você, as pessoas não fecharão negócios com outra pessoa a não ser com você. Elas vão exigir a tua presença, porque a tua presença, a tua vida é carregada, é encharcada pelo Espírito Santo, e onde você chega, chega a graça e a sabedoria que está em você. Em nome de Jesus eu declaro, aleluia. Se você recebe, glorifica a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus.